Olá pessoal, boa noite. Já vão chegando aí para nossa live, para mais um bate-papo carismático dessa noite. Vamos chegando aí. Sejam bem-vindos. Aguardando a Gisele aqui, acabou de entrar. O pessoal já vai chegando, já vai enviando a live para os seus amigos. Tem um aviãozinho aqui, uma setinha aqui embaixo, já vai clicando, mandando para os servos do grupo de oração, mandando para aquelas pessoas lá do seu grupo de oração que já faz um tempinho, né, que a gente não se vê. Então manda live para todo mundo, pode mandar também um recadinho no WhatsApp, lembrando do nosso bate-papo, que nós vamos falar de um tema muito legal hoje. Boa noite, Gisele. Boa noite, Miller. Tudo bem? Tudo jóia, A saudade de você. paz, irmão. Também tô com saudade. Quanto tempo, né? A gente ia se encontrar, né? E aí você ia fazer possivelmente uma participação no meu grupo de oração e assim, na beirinha, acabou que a gente não conseguiu, né? Pois é, nós tínhamos dois encontros, Dois. duas datas para a gente se encontrar e as duas foram paradas, né, suspensas nesse tempo. Você tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem. Pessoal que tá em casa também, vai dando um sinal pra gente aí, se o áudio dela tá ok, o vídeo tá ok. Vai sinalizando aí pra gente, né? Pra gente ter um retorno aí das lives, vai também convidando todo mundo aí. Gisele, pra gente iniciar, se apresenta aí pra gente, de onde você é, cidade, sua diocese, fala um Nossa. pouquinho aí do papel que você faz na renovação carismática católica. Então, eu sou a Gisele e eu faço parte, na verdade, eu sou Renovação Carismática já há 28 anos. Você não era nem nascida, eu já estava lá fervendo, graças a Deus, louvado seja Deus. Atualmente eu estou coordenadora do Ministério de Formação da Regional Nossa Mãe, da Diocese da Campanha. Então, desde já eu já coloco essa live e tudo aquilo que acontecer, né, durante esse período em que a gente está junto, eu já coloco na intenção dos meus coordenadores paroquial, regional e diocesano, das autoridades constituídas. Oi, Léo! O Léo entrou, o Léo de Coqueiral. Pessoal, E Coqueiral é sua diocese, né? É, a minha diocese, ela tem 9 regionais, e aí na minha regional nós temos 5 paróquias, aliás, 5 cidades. Sim. Nepomuceno, Santana da Vargem, Coqueiral, que o Léo é o coordenador paroquial, Santana da Vargem, Coqueiral, Nepomuceno, Três Pontas e Córrego do Ouro. E Três Pontas tem 3 paróquias, que são as Três Marias, né? Tem a paróquia Nossa Senhora da Ajuda, tem a paróquia da Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, e a paróquia Nossa Senhora das Graças. Que alegria. Então, Três Pontas é escudado em todas as entradas. Sou vocacionada também na comunidade católica Colo de Deus, faço Amo. parte do núcleo de formação lá também, né? Graças a Deus. E aí é isso. E dentro da minha paróquia, eu estou coordenadora do Ministério de Pregação, né? E tô aí. Na verdade, eu sou serva, Miller. Uhum. Então, Sim. onde Deus me chamar, onde Deus me chamar, eu tô ali, né? Glória Se a for na Deus. cozinha, eu vou servir. Se for lavando banheiro, eu vou servir. Se tiver que pregar, eu prego. Onde o Senhor me colocar, eu tô à disposição. Né? Eu E com, não e, nego serviço, não. e com todo o amor, todo o carinho, né, que a gente faz, aonde Ele nos manda, a gente vai. Às vezes, Deus dá uma missão pra gente, né, tem uma música que eu falo que representa muita gente. Pra te amar, eu faço tudo, até o que eu não sei. Faço tudo. E às vezes a gente nem sabe fazer uma coisa e Deus nos coloca naquela missão e assim, nossa, a gente vai. E de fato, Deus nos capacita e a gente dá conta daquela missão, né? Santa Teresinha fala isso pra gente, né? Ela fala que nada daquilo que é feito com amor é pequeno. E é verdade, né? Porque o amor ele tem que ser o norte de todas as coisas. E para nós católicos,
né, para nós cristãos, vou colocar de uma maneira mais ampla, porque eu acredito que essa live ela pode atingir milhares de pessoas, se Deus quiser, para a honra e glória do nome de Jesus. O amor não é um sentimento, é uma pessoa, né? É Jesus. Então, nada daquilo que a gente faz entregando a Ele, por amor a Ele, é feito de maneira pequena. E Deus, Ele é tão generoso com a gente, tão generoso com as nossas misérias, que Ele faz do nosso pouco necessário, né? Então, o pouco que eu ofereço, o pouco que eu sou, quando eu me coloco à disposição dEle, Ele inunda com a grandeza dEle, com a infinitude dEle, porque sempre é sobre Ele, nunca é sobre nós, né? Ele vem com essa, né? Ele vem com essa infinitude e transforma isso tudo, né? Tem até uma musiquinha de um versinho de Santa Teresinha que ela fala isso. Faz do meu nada amor. Faz do meu nada amor. Né? Inclusive, essa frase, os exegetas, né, os estudiosos dizem que foi quando ela já estava saindo da sexta e entrando na sétima morada. Porque o processo dela foi tão perfeito que eles conseguem distinguir isso, né? E é interessante, porque se a gente for parar para pensar, no momento do esvaziamento, né, de Santa Teresinha, da kenosis dela, que nós podemos dizer assim, que ela sai da sexta, se esvazia por completo de si mesma, entra na sétima e declara isso, faz do meu nada amor. Sim. É maravilhoso. Então, se o meu nada serve para lavar banheiro, o meu nada vai lavar banheiro com amor e alegria. Se o meu nada serve para fazer bolo, meu sobrinho entrou, eu vou fazer bolo com alegria e com amor. Se o meu nada serve para estar servindo na cozinha, eu vou estar servindo. Elaine Lugão, oi Elaine, olha o meu anel. A Elaine me reconhece pelo anel. A Maria Sabará foi minha acompanhada na comunidade o ano passado, linda. Também tô com saudade de você. A Elaine conhece todo mundo, nunca viu. Todo mundo que tem aqui na live conhece, quando não conhece é da cidade dela ainda. Que isso? Oi, Emerson. Oi, Amanda. A minha cunhada, ela me deu 3 presentes maravilhosos. Eu amo muito ela. Todo mundo chegando aí. Você, pessoal, aí tá chegando aí, vai enviando, né? Clica na setinha aí, vai enviando pros seus amigos, manda para um monte de gente lá, porque hoje nós vamos falar de um tema muito especial para a vida de nós carismáticos, né, Gisele? Vamos falar da docilidade ao Espírito Santo. E assim, que fantástico que vai ser o tema, então já convida o seu grupo de oração, seus amigos, porque, ó, muito top. E assim, Gisele, essas lives têm sido uma bênção mesmo. Eu não lembro qual dia, né, que foi a Michele, que a Michele, coordenadora estadual da música, e eu lembro que ela falou do louvor, né, e eu vivi uma experiência ontem ainda, né, eu estava saindo de casa de manhãzinho, e aí o meu carro pifou, né, e aí eu falei, meu Deus, agora eu vou atrasar. E nisso eu atrasei mais de 1 hora, né, consegui, aí eu levei na mecânica direto, falei, vai que é um problema sério, e assim, perdi a minha manhã e meu carro não tinha nada, você acredita? Incrível. Acredito. Olhou na mecânica e quando eu pensei em reclamar, aí eu lembrei da live. E ela falava, louvai, louvai, louvai. E aí eu falei, será que Deus, né? Às vezes Deus me deu um livramento ali, alguma coisa, um acidente, algo que ia acontecer. Sei lá, porque assim, nada foge dos planos de Deus. E aí eu comecei a louvar a Deus. E assim, foi muito bonita para minha vida, que eu tinha aprendido numa live e pude aplicar ainda essa semana na minha vida. Eu acho tão interessante, Miller, porque se a gente for olhar agora ali na barra, né, do nosso Instagram, tá cheio de live. Sim. E aí eu me lembro, deixa eu só fazer um parênteses. Emerson, eu também te amo muito. Fala pra Maria Joana que eu tô com saudade dela e que pra ela entrar em contato comigo.
tá? Que eu quero notícia dela e da mãe dela. Você também é incrível e eu amo a sua vida, amo a sua vocação e acho linda a sua fome de Deus. Fica firme, meu irmão. Fechei o parênteses. Ah, já mandou coraçãozinho aí, ó. Então, eu acho que isso que você falou, Miller, foi uma coisa tão legal, que é uma coisa que eu até ia entrar, sabe, falando sobre isso. Porque quando a gente fala de docilidade, a gente pensa logo na pessoa melancólica, no fleumático, na pessoa que já é meiga por natureza, que já é dócil por natureza, né? Que é aquela pessoa mais afável. E acho que os coléricos passam longe, né? Sanguíneo, então, ó, full. Nem se fala. Né? E aí, enquanto eu orava para essa live, e assim, quem convive comigo, e quem já me ouviu pregar com mais frequência, já sabe que Deus fala muito comigo enquanto eu tomo banho. Por quê? Eu sou sanguínea, eu sou colérica sanguínea, então eu sou naturalmente agitada. É um traço do meu temperamento. Né? E aí eu falo que no... E aí eu falo que no banho eu não tenho como fugir. Então, Deus usa muito desse momento para trabalhar em mim, para falar comigo, porque é o momento que realmente eu estou disponível, sem nenhuma resistência e sem nenhum plano B. Porque minha cabeça não para, eu vivo cheio de planos B. Aí, enquanto eu orava, Deus falava exatamente isso comigo, porque eu ficava pedindo a Deus exemplos de pessoas dóceis ao Espírito. Lógico que veio no meu coração Nossa Senhora, veio no meu coração São Zacarias, né? Veio no meu coração Santa Isabel, ali logo na festa de quando Nossa Senhora vai até ela, da visitação de Nossa Senhora e tal. Todas essas situações passaram na minha cabeça. Mas veio assim, ó, pá, feito um raio, uma vez que Santa Teresa d'Ávila estava indo de Ávila para Toledo, para fundar uma casa em Toledo. E eu falo isso direto. Se eu fosse contemporânea de Santa Teresa d'Ávila, nós seríamos as melhores amigas. A gente ia viver batendo de frente, né? Porque dois picudos não se beijam. Mas a gente ia ser muito amiga. E aí caiu uma tempestade violenta e quebrou uma das rodas da carruagem que ela e as outras irmãs ocupavam para chegar a Toledo. E aí Santa Teresa, né, Madre Teresa na época, chegou e foi para o cantinho, embaixo de chuva, rezar. Mística, aquela intimidade, esposa e etc. Jesus, não te importa, Senhor, que nós estejamos desse jeito? Não te importa, Senhor, que nós pereçamos? Quase a frase de São Pedro, né? E aí, Jesus vem e faz uma alocução interior com ela. E fala para ela, fala assim, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E aí Santa Teresa levantou a cabeça, eu imagino, né? Que ela levantou a cabeça e falou, é por isso então, Jesus, que tu tens tão poucos amigos. Né? Aí você fala, não, mas onde está a docilidade de Teresa? Eu vou te falar. Ela não saiu para procurar ajuda. Ela continuou debaixo de chuva, em oração, acalmando as noviças, acalmando as irmãs, esperando o temporal passar, esperando que a ajuda viesse. Ela não usou das suas forças para ir atrás de ajuda. Aí eu entendi, né? É muito interessante, porque a gente imagina que só os meigos, né? Sim. Que só os melancólicos, só as pessoas que já são afáveis de natureza possam ter essa docilidade. E ao contrário, Santa Teresa ela era muito, usando um termo nosso, da roça, redondona. Né? Então é maravilhoso isso. Então quando você fala esse negócio do carro, de ter acontecido, eu falo, muito obrigada, Jesus.
Muito obrigada, porque não era uma inspiração minha e não era o meu humano. Muito Sim, obrigada, porque realmente é essa condução que o Senhor quer para nós nessa noite. amém. Irmã, assim, nós já entramos aqui um pouquinho, quero fazer uma primeira pergunta já para clarear, né, o nosso tema docilidade ao espírito, eu já quero pegar nessa primeira palavra, né, docilidade, ser dócil, o que vem a ser, então, uma docilidade, uma pessoa dócil? Então, Miller, eu penso que a forma mais fácil da gente entender o que é ser dócil ao espírito é imaginar um bambu. Porque o bambu, ele não resiste ao vento. Se o vento toca para cá, o bambu desce. Se o vento toca para cá, o bambu volta. Ele enverga. Ser dócil ao espírito é isso. É envergar conforme Vou as até anotar moções que o isso. Espírito Santo dá. É se submeter, né? A gente hoje em dia, nós somos muito complicados com aquilo que a gente tem que falar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, quando nós falamos de submissão, tem um monte de gente que, assim, que encrespa e fala, ai, que submissão, que não sei o que, não sei o que. Mas a verdade é essa, ser dócil ao Espírito é ser submisso a Ele. Porque docilidade, se a gente for olhar lá no dicionário, docilidade quer dizer isso, quer dizer obediência, quer dizer respeito. E tem um termo para docilidade que eu acho maravilhoso: irresistência. Então, Olha, ser dócil é não ser resistente. É eu ter a facilidade de dobrar a minha vontade, de esperar a ajuda vir, né? Fazer como Santa Teresa. Tá, Jesus, é assim que o Senhor trata seus amigos? Então é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Mas como eu sou sua amiga e eu te conheço, eu vou ficar aqui esperando ajuda. Porque o povo é seu, não é meu. Então eu vou ficar aqui esperando. É ter essa facilidade para se dobrar ao Espírito Santo, sabe? E é tão bonito. Só fazendo um gancho, eu não consigo não falar da Virgem Maria, sim. né? Mariana que sou. Eu acho muito bonito, no início do livro do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís fala isso para nós, né? Que existem duas formas da gente ser moldado conforme a vontade de Deus. Um é pelos golpes da vida, né? Que vai tirando as nossas lascas e vai nos lapidando. E o outro é eu, pela minha vontade, entrar na forma dei, naquela que formou Deus, onde Deus se amoldou, que fez o molde, entrar na forma, né? Ser formado. E aí, informado, reformado, transformado, né? Conforme aquilo que Deus quer, porque ela é a forma dei. Quando Deus sonhou a criatura humana na plenitude do seu sonho, naquilo que ele tinha de exponencial, ele fez Maria, né? Aquilo que o homem desde sempre seria conforme o coração de Deus, nós encontramos em Maria. Então ela é o sumo exemplo de docilidade, né? E se eu quero então ser dócil ao Espírito, o atalho é entrar pela escolinha, como bem diz São Paulo VI, né? Entrar na escola da Virgem Maria, porque ela é a pedagoga da fé. Eu gosto muito desse termo. Então, o que é docilidade? Docilidade é não oferecer resistência, é envergar. E às vezes a gente acha que isso é fácil e não é. Porque o submeter à minha vontade quer dizer também quebrar a minha vaidade, quebrar o meu orgulho, quebrar a minha autossuficiência, quebrar a minha arrogância, né? E tudo isso dói. Tudo isso dói. Dá mais para os colegas. Mas, nossa! Ai, misericórdia! Muito. Muito. Principalmente a autossuficiência.
Ó, nós vamos ter que Principalmente fazer aqui autossuficiência. vai ter que fazer um bate-papo sobre os temperamentos aqui, hein? Fechou, vamos embora. Mas aí, ser dócil é isso. É eu não oferecer resistência, é eu submeter a minha vontade, é eu entender que dentro de mim existe essa limitação do meu temperamento, da minha personalidade, do meu caráter, mas ainda assim falar, Senhor, eu tô disposta, eu quero, sabe? Não é do meu jeito. Não é, Jesus, não é do meu jeito. Mas o Espírito Santo move o meu coração para que eu entenda que do seu jeito é melhor. É eu não ter medo de me envergar. Isso é docilidade. Muito bonito isso, né? Ao mesmo tempo acaba sendo um desafio, né? Mas traz exemplos práticos aí para a gente compreender um pouquinho mais dessa docilidade ao Espírito. Aí você tem algum exemplo que você quer pegar para a gente aí, trabalhar essa docilidade ao Espírito Santo? Miller, eu penso que todo mundo tem. Mas eu penso que assim, que como a gente... Existem temas que nós não conversamos muito, né? Muitas vezes nos nossos grupos de oração, ou mesmo nos nossos grupos de perseverança, a gente não tem tempo suficiente para apurar essas coisas. Então, se eu for falar... À medida que eu vou falando, eu sei que muita gente vai falar, nossa, eu vivi isso em determinado momento e nem me dei conta. Mas partindo de um exemplo pequeno. Nós estamos, por exemplo, na nossa reunião de serviço, preparando a nossa reunião do grupo de oração. Aquele é o momento principal onde a gente tem que ser dócil ao Espírito Santo. Porque, Miller... E isso, gente, eu nem sei quantas pessoas tem na live, não sei quantas pessoas estão ouvindo, onde isso vai chegar. Mas isso eu posso falar com absoluta certeza. Se nós abrirmos o coração e desejarmos a ação do Espírito Santo em nós, Deus não se furta de agir. Oh. Deus não foge da raia na ação dele em nós e por nós. Então, se eu estou na minha reunião de oração, na minha equipe de serviço. Oi, Tamires, minha prima entrou. Oi, Maicon, o Maicon também entrou. Se eu estou na minha reunião, se eu estou na minha reunião de serviço, e eu peço, como a Pet, né? A Pet lá em Duquesne falou isso. Uhum. Espírito Santo, se tu podes mais, eu quero mais. Né? Então, quando eu falo isso e peço a Deus que as pessoas não me entendam mal, mas quando eu desafio Deus a agir na minha vida e falo, né, como a gente canta naquela música da comunidade, né, mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, ele vem. E aí é tão interessante porque nós saímos da nossa reunião de serviço, da reunião da equipe de serviço, e chegamos então no grupo de oração. E em determinado momento alguém chega para nós e fala assim, nossa, essa reunião foi para mim. Tudo que eu precisava ouvir, Deus falou. Como que chama isso? Docilidade ao Espírito Santo. E são situações muito simples, porque Deus é simples. Quando eu percebo que no fato do meu carro não dá partida, dá problema, mas que Deus coloca ali naquele problema a oportunidade de louvá-lo, essa moção é docilidade ao Espírito Santo. Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então, todas as vezes que o meu coração é movido a louvar a Deus em determinadas situações, principalmente em situações adversas em que a nossa tendência é ir para murmuração, mas eu decido que Jesus é o Senhor daquela situação e eu me ponho em atitude de louvor, eu já estou sendo dócil. Por quê? Porque a minha tendência natural é reclamar. Sim. É brigar e falar, nossa... Eu tenho horário, eu tenho compromisso, nosso Deus vai dar tudo errado, tem gente me esperando. Mas aí eu entendo que
todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é mais sobre mim, não é sobre o meu carro, não é sobre o meu horário, não é sobre os meus compromissos. É sobre Deus sendo Deus e Senhor daquela situação. Eu entendi isso, eu submeti a minha vontade, eu submeti a minha natureza. Então é muito simples isso. Né? E aí, por exemplo... A Valquíria comenta aqui, né? Essas lives têm sido sustento para mim. Gratidão. Obrigado aí pelo carinho, Valquíria. Deus, Valquíria. É importante isso, né? Porque nesse tempo de isolamento social, eu queria trazer isso, Miller, né? Que eu acho muito importante a gente falar. Eu esqueci, isso é um caso real. Durante um tempo, um determinado marajá, esses sheiks e tal, ele ordenou, se não me engano, Ibi Salamim, um trem assim. Ele ordenou, eu esqueci o nome, mas eu sei que é um nome diferente, tipo salame, salamim, Ibi Salamim, Ibi Akar, uma coisa assim. E aí ele ordenou que os cristãos no país dele não poderiam frequentar igrejas durante 9 anos. Nossa. Então os cristãos poderiam rezar, poderiam ter as suas devoções, mas não poderiam ir até a igreja. E aí o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer os cultos domésticos. Né? Então as famílias começaram a rezar o terço, e começaram a fazer a Lécio Divina, e começaram, né, se fosse hoje fazer lives e etc, ia um vizinho com o outro, ia partilhar, já que não existia ali naquele momento, por conta desse edito, não existia a Sagrada Comunhão, mas eles partilhavam o bolo, a bolachinha, e era o momento do louvor, e era o momento da oração. E um dia esse chefe de Estado, então, andando pelas ruas da capital desse país, ele percebeu que quando ele fechou uma igreja, Deus foi tão grande, tão providente, que ele abriu uma igreja em cada casa. Nós estamos nesse período de isolamento social, afastados do lugar em que nós congregamos. Mas nós temos a oportunidade de sermos igreja onde nós estivermos, porque onde um católico está, toda a igreja católica está. Né? Eu dizia isso na live que eu fiz na semana passada com o pessoal do Revigorados, lá de Belo Horizonte. Que quando a gente viu aquela bênção do Papa, né, a Urbi et Orbi, que toda hora falava assim, e o Papa sozinho aqui na Praça de São Pedro, e etc. Não, ele não estava sozinho. Todo mundo católico estava lá. Todos nós estávamos tão cheia, né? Nunca esteve tão cheia. Sim, então, nós estamos vivendo um período de isolamento? Estamos. Mas cada lugar, cada casa, cada live é uma igreja. Então nós nos multiplicamos como línguas de fogo, né, que se repartiam e repousavam sobre eles. E aí eu já levanto o braço porque eu gosto do fogo. Né? O Henrique comenta aí, né? Onde carismático tá é o fogo. E realmente, né? E quantos carismáticos nós estamos aí nos unindo nesse tempo de quarentena para rezar, para fazer grupo de oração, para fazer bate-papo. E assim, o fogo tá se alastrando para essas redes sociais, né? Glória a Deus. E graças a Deus que muitas pessoas que viviam um período de secura, de esterilidade, de apatia, tem sido fortalecido nesse momento, porque a gente não tem outra alternativa a não ser forte em Deus agora. Sim. Então, Deus nos chamou para esse tempo, né? Do mesmo jeito que ele tirou, eu acho lindo, Neemias estava super bem na corte da Babilônia, era mordomo do rei, era uma pessoa super benquista,
Tanto que o rei virou para ele, ó, oi, Caratinga! E aí, tanto é que o rei virou para ele e falou, Neemias, tô te achando abatido, tô te achando meio quieto ultimamente. Ele falou, Senhor, eu fiquei sabendo que os judeus que estão em Jerusalém estão passando necessidade. E o rei não só liberou Neemias, quanto mandou uma carta de apresentação para que ele cruzasse todo o reino e não fosse impedido. E Olha só. Neemias chegou, olha, é maravilhoso. E Neemias chegou a Jerusalém e já contou todo mundo que estava lá, cada um de cada tribo, já colocou, porque Jerusalém, por ser uma cidade murada, ela tem ainda, né, 12 portas, cada porta era responsável uma tribo. Então nós temos ali em Neemias 7 a reconstituição das portas, né? E aí tem a questão do camelo passar no fundo da agulha, e tem toda essa mística das portas de Jerusalém, né? Abrir as portas ao Rei da Glória. Mas Neemias fala uma coisa muito bonita. Ele fala, eu sou o reconstrutor das brechas. Deus nos colocou nesse tempo nas nossas casas para nós reconstruirmos as nossas brechas espirituais, as brechas espirituais das nossas famílias, e erguer em cada lugar onde existe ali um católico, um carismático, uma centelha, porque esse é o nosso chamado. Essa é a porção que o Senhor confiou para nós. Amém. É isso. Nós já entramos aqui, irmã, até na última pergunta, já que nós entramos aqui, vamos falar sobre ela, né? Ter docilidade, né? Essa sensibilidade, esses olhos espirituais, né? A pergunta era como ser dócil ao espírito nesse tempo de quarentena, tempo de crise. E assim, nós já entramos nesse assunto, né? Ver dessa situação uma situação difícil, uma situação que a gente precisa ser realista, né? Traz de fato medo para os nossos corações. A gente olha e fala, meu Deus, né? Muitas incertezas, né? Às vezes a gente olha para amanhã amplo, depois fala como é que vai ser depois. Mas assim, essa docilidade ao Espírito é olhar e falar, Deus está tirando alguma coisa muito boa disso. Se Deus permitiu, Ele está no controle de todas as coisas, o que de bom tem, né? E assim, nós temos realizado o grupo de oração online, a partir de hoje a gente não faz, mas a gente retorna na segunda, todos os dias a gente tem grupo. E quantas pessoas, irmão, que nunca participou de um grupo de oração, tá mandando mensagem falando assim, ó, eu tô participando todos os dias do grupo de oração online. Tem pessoas, eu tenho uma serva do meu grupo de oração que há 3 anos ela tá afastada e não participava de um grupo, e agora não perde um. Então, assim, Deus tem feito maravilhas nesse tempo, né? Os carismáticos têm espalhado esse fogo, e assim, né, como a renovação nos pede nesse tempo, né? Não deixemos que a chama de Pentecostes se apague, pelo contrário, que ela esteja mais acesa ainda, né? E eu posso dizer assim, os grupos de oração estão com mais força ainda, né? Nós estamos chegando a lugares que talvez se a gente estivesse reunido presencialmente, nós não conseguiríamos chegar. E chegando a pessoas, né? Porque o reino de Deus são as pessoas. Então nós estamos chegando às pessoas As almas. que às vezes nunca pensariam em entrar. Eu tive a oportunidade de recentemente ouvir o testemunho do Valmir Alencar. E ele conta no testemunho dele do medo que ele tinha, né, quando ele chegou ali na porta da igreja e ele sentiu então aquela atração, aquela necessidade de entrar, mas do medo que ele tinha de entrar por conta da roupa, por conta do aspecto físico dele. Então, assim, às vezes aquela pessoa que não seria atingida pelo grupo de oração presencial está sendo atingida hoje, sabe? Pela mídia. E eu acho importante também, Miller, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. E de tudo, em todas as situações, né? Ele bendito seja o nome do Senhor sobre todas as coisas sempre. Mas eu acho interessante como que ele vai organizando e levantando as coisas. Por quê?
nós, né, viemos num período jubilar, vivemos o Jubileu da Renovação, depois o Jubileu da Renovação no Brasil, e agora o Vinícius Simões, que é o nosso presidente da Que Renovação, inclusive ele vai vem estar na nos... nossa live amanhã. Ah, morri 50 vezes, amo ele de paixão, gosto muito dele. Também gosto muito da Kátia, né? Eu tenho um Sim. amigo, o Ricardo, que ele fala que são os 3 jeitinhos, o meu jeitinho, que a Ana Paula também é do jeitinho, e a Kátia é do jeitinho, que é o jeitinho. E aí, o Vinícius, ele vem nos chamar nesse momento a retomar a identidade, né? E eu vejo como se estivesse inaugurando os próximos 50 anos, né? Então, eu acho que é tão providencial nesse momento nós retomarmos isso. E Deus tem levantado nesse momento um ministério que até o ano passado era pouco conhecido, pouco divulgado, e hoje tem sido assim vertebral para a renovação, que é o Ministério da Comunicação Social. Né? O que seriam dos grupos de oração nesse momento se não fossem os nossos comunicadores? Porque até há pouco tempo atrás, quem que era o pessoal do Ministério da Comunicação? Aquele carinha que tira foto no encontro. E a gente está vendo que não. Olha como que Deus tem... Exatamente. A gente está vendo Deus levantar esse ministério, né? E é tão interessante porque Jesus fala isso. A Gabriela deve ser do Ministério de Comunicação. Ela é do núcleo diocesano do Ministério de Comunicação aqui da nossa Diocese de São João del Rei. Ai, olha aí que legal. E a gente vê que isso é nevrálgico, porque, né, a gente fala, no início do Evangelho de São João, fala isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. Então, desde o início, existe esse chamamento à palavra. Existe esse chamamento à comunicação, porque a palavra é isso. Né? E não só no sentido da pessoa encarnada, de Jesus, o Deus encarnado, mas sobretudo e principalmente do Espírito Santo, que é o comunicador de todas as coisas, o galardoador de todos os dons, aquele que comunica desde o princípio, que é dinâmico, que dá a vida, que gera a vida, que é criador. Sabe? Então é muito importante a gente entender. E isso faz parte também desse tempo em que o Senhor nos tira e nos enverga mesmo, né? Às vezes a gente está até meio que tremendo sob a envergadura do Senhor, mas Ele vem nos fortificar. Isso é maravilhoso, sabe? E aí, quando a gente pensa nessa questão dos nossos grupos de oração e das lives e de como Deus tem levantado, eu volto lá em Neemias, né? Que o Senhor nos chamou para sermos os restauradores das brechas, né? Para abrir as portas. E assim, aí, você me... falando dessa docilidade ao Espírito Santo, diante daquilo que o Vinícius Simões nos Olá. Deu uma travadinha. Oiê! Voltou aí? Ó, voltou aí, pessoal? Aqui pareceu que o vídeo estava pausado, mas agora retornou. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Tá, então vamos retomando aqui, então. Falando dessa moção do Vinícius Simões, resgatar a nossa identidade, resgatar o carisma, e a gente só consegue isso com essa docilidade ao Espírito, né? Porque é o Espírito que vai nos guiando. E se nós pensarmos, né, a renovação, né, a explosão que a renovação teve no seu nascimento,
comunicando, e nesse momento, nessa crise, com esse chamado a resgatar a identidade, resgatar, né, o fervor, o carisma, olha o que Deus tem nos levado, né? Sermos de fato dóceis, ouvir a voz dele, né? E né, aplicar. Muitas vezes a gente vê aquilo que é a vontade de Deus e a gente fica, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que é isso mesmo? Mas a vontade, a docilidade ao espírito, né? Quando a gente ouve e coloca em prática, ela dá frutos, não é verdade? Mesmo porque a docilidade já é um fruto. É um fruto. Porque ela é o resultado de um processo, é um resultado do conhecimento. Eu só consigo não resistir, né, ao Espírito Santo e às moções do Espírito Santo quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu confio nele, quando eu tenho uma vivência com ele. Eu não consigo me entregar para quem eu não conheço. Então depende desse conhecer, depende da intimidade, isso é processo, né? Exige maturação. O fruto não vai do verde para o maduro em um dia. A semente não vai da semente para a árvore em um dia, né? A árvore ela não estica os seus galhos em um dia. É um processo. E a docilidade também, ela vem com as pequenas podas, ela vem com os pequenos serviços, ela vem com as minhas pequenas vontades que às vezes eu vou entregando a Jesus, eu vou entregando ao Espírito Santo e vou permitindo que ele venha moldando e venha transformando. Mas principalmente, Miller, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: o Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas. É o Espírito Santo que move o meu coração. E é o Espírito Santo que no meu coração, Santa Elizabeth da Trindade fala isso de maneira assim, magnífica, quando ela fala do mistério da inabitação trinitária. E ela era tão íntima e colérica, viu? Colérica, tanto é que o confessor de Santa Elizabeth dizia que se ela não fosse uma santa, ela seria um dos piores demônios, de tão difícil que ela era. Né, eu acho que ela e a Leônia, a irmã da Santa Terezinha, as duas eram ali, ó, palmo a palmo de dificuldade. Então, o que eu dizia, a Santa Elizabeth, ela tinha uma intimidade tão grande que ela falava assim, eu e meus três. De tão intensa que era essa relação dela com a Santíssima Trindade, né, com o seu jardim interno que ela fala. E é interessante, porque o Espírito Santo ele vem nos revelando, ele vem nos comunicando e ele vem nos moldando. E é tão interessante isso, porque olha só, eu só consigo ter intimidade, eu só consigo entender e eu só consigo confiar em você, e eu falo você, Emília, quando eu conheço o seu caráter. Se eu conheço o caráter do Miller, eu sei que se eu ligar para ele às 4 da manhã e ele estiver dormindo, nada pessoal, não estou lembrando de nada, não estou dando uma indireta, mas eu sei que ele vai virar para mim e vai falar, Gisele, me desculpa, eu estava dormindo, mas eu já estou chegando aí em meia hora. Tô mentindo? Você fez isso? Você fez isso comigo. Então eu conheço o seu caráter e eu sei que você pode ter atrasado por uma falha humana, mas que você vai estar comprometido comigo naquilo que você se propôs a fazer. Porque foi isso que você fez não só comigo, mas conosco, porque tinha mais gente sob a sua responsabilidade. Sim. Não é? Sim. O Espírito Santo, ele me revela o caráter de Deus. O Espírito Santo me revela quem é Jesus. Então, quando eu sou dócil ao Espírito Santo, eu permito que ele me apresente Deus na intimidade de Deus. Aquilo que nós cantamos, né, do te conhecer por dentro, né, me deixe entrar na brecha do seu peito, te conhecer por dentro. O Espírito Santo me leva a isso. Conhecer Deus por dentro. Do mesmo jeito que Deus me conhece por dentro, de um jeito que só Ele conhece, que nem eu me conheço. Sabe? Então, ser dócil é permitir isso. Permitir que o Espírito Santo sopre
as minhas velas para alto mar, sabendo que mesmo que eu não veja de onde eu saí, mesmo que eu não veja onde eu tô indo, mesmo que eu não tenha bússola, quem tá no comando da minha barca é Jesus. E é o Espírito Santo que me revela isso. Sim. O Fábio Henrique comenta aqui, ó, que ele tem que te conhecer. Ó, nós vamos fazer uma lista aqui quando acabar essa quarentena. Nós temos uma lista de muita gente para trazer aqui da Diocese. Pode deixar que ela vai vir sim, viu? Inclusive, já estava até programado, né, Gisele? Antes mesmo das lives, a gente já tinha combinado isso, né? Aham. Principalmente por causa do café. Que delícia do café! Irmã, deixa eu só falar uma coisa pro Thiago. O Thiago de Três Pontas está participando, né? Ô, Thiago, se eu for pedir um bolo por live minha que você participa, eu já tô com direito a 2 bolos e eu tô cobrando, tá? 2 bolos, Thiago. Irmã, você falando dessa intimidade, né? Nós fizemos essa primeira série de lives muito voltadas, né? Ao Espírito Santo. Então, sempre voltando ao Espírito, né? Essa identidade que nós estamos falando. E você falou que tem 28 anos de renovação carismática católica. Eu não sei se você lembra, né? Eu sei porque de relatos, mas que mais ou menos nessa época, por exemplo, a pessoa, ela orava, ela pedia a docilidade do Espírito, se ela tinha que ir no banheiro ou não, se ela tinha que ir no supermercado ou não, se ela ia comprar um carro ou não, né? E às vezes o pessoal achava, nossa, bando de maluco, bando de exagerado. Mas eu acho que a gente está precisando voltar a essa radicalidade de intimidade e docilidade ao Espírito. Você concorda? Super. Miller, eu fui educada numa época, educada mesmo, né? Dentro da renovação, com grandes servas, que são as servas do meu grupo de oração Vem Louvar, né? Muitas delas já falecidas. O meu grupo de oração tem 33 anos de grupo aberto, mais 5 anos de grupo fechado. Então, assim, eu conheço as pessoas com quem eu sirvo são pessoas do início mesmo. E assim, eu fui educada dentro da renovação se eu for atravessar a rua, eu perguntar para o Espírito Santo qual lado eu olho primeiro. E isso não é demagogia, porque faz parte da minha vida ainda hoje. Eu não consigo dissociar a minha vida da ação do Espírito Santo, né? Mas isso foi uma coisa da formação, né? As pessoas que convivem comigo há mais tempo, os meus amigos e tal, sabem disso. Na época, quando eu comecei na renovação, naquela época diziam que a renovação fazia lavagem cerebral nas pessoas. E aí os meus pais eram muito resistentes e não me deixavam ir nos encontros, na época a gente não falava nem que era grupo de oração, a gente falava que era reunião e tal, né? E eles não me deixavam ir. E a Canção Nova, o rincão do meu Senhor, não era o centro de evangelização, não. O rincão antigo ainda era de chão batido. A primeira vez que eu fui lá era de chão batido. E os bancos ainda de madeira. E eu ia fugida, sabe? Eu pegava carona. Eu pegava carona para ir para Canção Nova. Eu ia fugida. Eu chegava em casa, meu pai e minha mãe me punham de castigo, eles me batiam. Meu pai me trancava. Se o Pedro estiver ouvindo, pode confirmar isso aí com o vovô. Eles me trancavam em casa. Eu pulava a janela e ia, sabe? Para poder rezar. Antiga, hein? Super antiga, irmão. Você não tem noção. Na época em que o Padre Jonas ainda gritava: não é verdade, irmãos! Não é verdade, irmãos! Pulando, sabe? Ainda não existia nem PHN. O Dunga tinha cabelo. Eu sou dessa época. Mas era uma da época da tia Laura. Em que a gente tinha... Era a época da tia Laura. Uma pessoa que eu tive muito prazer de conhecer. Ela, a tia Pida. A tia Pida de Guapé.
a festa. Da Diocese da Campanha, o Zé Pretinho. E Sim. aí eu sou, assim, o Zé Pretinho todo mundo conhece. Sim. E eu tenho a graça de poder dizer que o Padre Léo trouxe conversão para o meu pai. Porque o meu pai, ele nunca almoçou conosco na mesa. Hoje sim, mas naquela época ele trabalhava no banco, então ele chegava com pressa e ia almoçar na televisão. E aí ele punha na Canção Nova e tinha ali ao meio-dia eu esqueci o nome, mas eram uns releases das palestras do Padre Léo. Sim. E aí ele sempre assistia um pedacinho e tal, e foi o Padre Léo com as pregações na televisão, né? Isso a gente já estava aí com 10 anos, eu já estava com uns 10 anos ou mais de caminhada, foi quando meu pai conseguiu comprar uma parabólica lá para casa. E aí o Padre Léo foi convertendo o meu pai, que sempre foi católico, ex-seminarista, que reza em latim, mas foi abrindo o coração dele para a renovação carismática, sabe? Então, mas nada me segurava. Ainda hoje nada me segura, sabe? Louvado seja Deus. Que em relação a Deus eu não tenho muito freio. Não tenho. Oi, Danton! Né? Danton, meu afilhado, Deus te abençoe. Sua turma tá toda aí, ó. Então, Miller, eu acho importante, você tinha me perguntado a respeito de dicas, né, de como ser dócil ao Espírito Santo, e a gente já está caminhando para o encerramento da live, e eu queria trazer isso, né? Quando a gente começou a falar sobre docilidade, eu falava que um dos sinônimos, né, do verbete docilidade. Oi, lindeza, saudade, Deus abençoe. Olha que lindo dele. A Maria de Ázara falou para você mudar para a Diocese de São João del Rei. Quem? Maria de Ázara, da nossa Diocese, falou para você mudar para a nossa Diocese aqui, ó. Vai ser muito bem-vinda. Eu tô do ladinho. Pode vir aqui mais vezes, viu? É só chamar. Ih, eu sou facinha. Ela é de Silique de Nepomuceno, ó. Pertinho aqui pra gente trazer ela. Do ladinho. E aí, eu queria trazer as dicas do Papa Francisco. Porque se nós temos como sinônimo de obediência, de docilidade, ser obediente, então, já sendo obediente, eu queria trazer as dicas do Papa Francisco de como ser dócil ao Espírito Santo. Ele fala que a primeira forma de ser dócil é acolhendo a palavra de Deus. Não tem como eu não conhecer a palavra e ser indócil. Então, uma das formas é eu acolher, né? Eu vou, não sei onde que é Brasília de Minas, não, mas eu vou, viu, Mona Lisa? É só chamar que eu vou. Acolher no sentido de aconchegar, de ter carinho pela palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus, ela é solução para todas as situações, né? Se você precisa de consolo, se você precisa de conselho, se você precisa de paciência, tudo você vai achar resposta ali. Tudo. Ai, eu tô fraca. Ah, na minha graça te basta, na sua fraqueza que você é forte. Ai, mas eu tô chorando. O choro pode durar uma noite, que a alegria vem logo pela manhã. Nossa, mas tá tudo dando errado na minha vida, no mundo, à vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Nossa, mas a minha vida é muito rasa. Vem para águas mais profundas. Nossa, mas tá tudo dando errado lá, lança a rede do lado esquerdo. Então, assim, de Voltou a live. Zoinho. E aí, segunda dica é conhecer a palavra. Conhecer a palavra é importantíssimo. Ela é um norte para nós, Miller. Né? Não tem como eu dizer que eu sou carismática, não tem como eu dizer que eu sou de grupo de oração e eu não conhecer a palavra de Deus, porque a palavra ela tem que ser carne da minha carne e osso dos meus ossos.
sabe? É a palavra de Deus que faz com que eu tenha fome de Deus. E é a palavra de Deus que vai me moldando para ser uma pessoa melhor, para um mundo melhor. Não existe, não tem como eu falar do reino de Deus, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se eu não estou disposta a abrir a minha vida para a palavra de Deus agir nela. Né? E a terceira dica que o Papa dá pra gente é de ter familiaridade com a palavra de Deus. E tem até aquele livro do Papa Francisco com a renovação carismática, em que ele assume que ele não gostava da renovação Sim. quando ele era bispo de Buenos Aires, e que aí ele achava que a renovação era uma escola de samba, e realmente nós éramos, né? Eu não dou conta de carismático quieto, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a força, ela é barulhenta, tem que ser, né? Então, assim, eu sou aleluiada, e eu penso que é essa alegria que faz com que a gente consiga enfrentar a vida mais de peito aberto. Mas a familiaridade com a palavra de Deus faz com que eu tenha mais fome de Deus. E eu te amo, viu, Wendley? Tô te vendo aí. Faz com que eu tenha mais ainda. Olha lá, lembra do Wendley Miller? Ah, sim, verdade, lá de BH. E aí, essa familiaridade faz com que eu conheça Deus cada vez mais, faz com que eu seja uma pessoa melhor. E aí tem uma frase do padre Antônio Roio Marim, que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, o homem espiritual não se move principalmente a realizar alguma coisa pelo movimento da sua própria vontade, senão pelo instinto do Espírito Santo. Então, o homem espiritual, ele não se move a fazer alguma coisa pela sua própria vontade, mas sim pela ação do Espírito Santo. E é a palavra de Deus que forma em mim o homem espiritual, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal, mas nós somos seres espirituais. Sim. Então, a palavra de Deus, ela me leva, então, a fazer com que cresça em mim um homem espiritual, que eu abandone as obras da carne, as obras pequenas, as mundanas, né? Porque a gente tem que separar isso, né? O homem espiritual, o homem carnal e o pecador. E aí eu permito a... Oi? Nós temos só mais um minutinho aqui para a gente encerrar. O papo está muito bom, mas eu quero propor para você uma coisa. Então, nós falamos aqui, então, das 3 dicas do Papa Francisco, né? Eu anotei aqui: acolher a palavra, conhecer a palavra e familiaridade pela palavra. E Deus colocou algo no meu coração, se você topar, nós vamos encerrar a live do bate-papo e depois nós vamos reabrir uma outra, vai ser rápido, 10 minutinhos, e eu queria que você orasse conosco. Pode ser? Uma oração de carismático mesmo, uma oração de fogo mesmo. Combinado? Fechou, vamos embora. Então vamos embora. Então a gente conclui então o bate-papo carismático, e aqueles que quiserem volta com a gente, nós vamos fazer um momento de oração aqui. É tudo assim, Deus inspirou essa docilidade, nós vamos orar, né? Vamos embora. Então, queria agradecer a todo mundo que estava aí e volta com a gente para a gente rezar um pouquinho. Isso aí. Obrigado mesmo pela sua participação. O pessoal aqui já está pedindo para voltar a falar dos temperamentos. Temperamentos vai gastar mais de uma live aí para a gente poder estar falando, adentrar nesse assunto dos temperamentos. Tem gente pedindo aqui, o Jefferson pediu para cantar. Eu falei, eu não toco violão aqui, ó. Você não toca também, não, né? Eu arranho no violão, mas eu não vou fazer isso, não. Né? Porque eu sou dócil à minha limitação. E a minha limitação... Tá bom, você tem 30 segundos para você despedir aí, porque a live vai encerrar, bate-papo, e depois a gente volta orando. Pode ser? Pode. Wendley, não vou cantar para não assustar as pessoas. Queria agradecer todas as palavras de carinho.
que vocês me dedicaram. Queria agradecer a todo mundo que participou dessa live e queria pedir, gente, fica firme, recorram ao Espírito Santo, voltem ao cenáculo, estejamos no cenáculo. Deus nos constituiu nesse tempo para nós sermos reconstrutores das brechas. Cada casa é uma igreja. Onde um católico está, toda a igreja católica está reunida. Não vamos perder nenhum. Não vamos perder nenhum. Conheçam de Deus, sejam dóceis ao Espírito Santo, tenham fome de Deus. Muito obrigada.